contexto extremamente complexo, você vê um grande ataque de revolta contra os curdos de uma maneira preconceituosa e até mesmo racista. É claro que a gente não consegue fazer uma comparação direta, mas essa minoria muçulmana é extremamente perseguida por diversos governos e também segue um pouco do que os judeus tiveram de perseguição no século passado. Lembrando que a situação dos curdos já está indefinida desde o final do século XIX. E o que a gente assiste hoje na França é uma espécie de retaliação de minorias contra os curdos, aos quais eles acham que fazem movimentos separatistas em toda uma região do Oriente Médio. Entretanto, todas as potências europeias prometem resolver a situação dos curdos desde o final do século XIX. E ainda há um fato mais agravante, que até mesmo os americanos precisaram dos curdos contra o Estado Islâmico e agora eles estão jogados à sua própria sorte contra Bashar al-Assad na Síria e principalmente contra Erdogan na Turquia. Então o que a gente assiste hoje realmente é muito triste, porque a França, juntamente com a Alemanha, é um dos países que mais apoia refugiados curdos, e a gente não pode tolerar esse tipo de ataque contra qualquer tipo de minoria. Sem dúvida, né, professor? E justamente eu ia perguntar para o senhor, então, por que a razão de acontecer em Paris, na França? O senhor também já começa a falar sobre isso. E seria o atirador, ao que tudo indica, foi xenofobia pura mesmo, professor? Exatamente. É xenofobia, a gente ainda não sabe qual é a etnia total desse atirador, se ele é um radical francês ou tem alguma outra visão. Agora, há muitas pessoas que criticam os curdos pelo seu próprio viés de modelo de independência. Essa etnia iniciou-se no norte das montanhas do Irã. Então você imagina o quão complexo é para eles tentar ter o seu próprio Estado. E quando você imagina um atentado terrorista dentro de um movimento curdo na Europa, principalmente na Europa ocidental, na capital da França, você está querendo passar uma mensagem de que os curdos não são bem-vindos e principalmente que tentar fragilizar o seu movimento. Os 40 milhões de curdos no planeta inteiro têm só um único objetivo: ter o seu próprio Estado, ter uma região que eles possam chamar de lar. E eles não têm desde o final do século XIX. Então, de fato, isso é para tentar diminuir e tentar criticar radicalmente os movimentos de independência curdos em todo o planeta. Agora, é muito complexo porque o Centro de Democracia Curda já fez manifestações de que não vai apoiar nenhum tipo de marcha, porque sabem que os ânimos estão muito exaltados. As cenas que estamos assistindo é de pancadaria na cidade Luz. Isso não é em benefício de ninguém, não é em benefício dos curdos, não é em benefício de nenhum tipo de minoria. E, infelizmente, a população, as autoridades francesas vão ter que dar uma resposta rápida para o que aconteceu, quais foram os mandantes, motivações políticas em relação a esse processo. Agora, é muito complexo que isso tome essas proporções e muito triste que a gente veja um famoso quebra-quebra na cidade que, historicamente, apoia a vinda de todos os tipos de imigrantes. Então, o que todos esperamos é que isso não volte a ocorrer, que, de fato, que a gente tenha justiça nesse momento e que as autoridades resolvam a situação e, obviamente, pare qualquer tipo de manifestação de quebra-quebra na cidade. Não há dúvida de que as autoridades curdas na região, os líderes religiosos, condenaram esse tipo de atitude e não querem que a parte dos pacíficos fiquem na rua. Obviamente, as pessoas que fizeram esse quebra-quebra, esse desmanche, vão ter também que ser penalizadas. Um atentado terrorista não é desculpa para caos na cidade, para depredação de patrimônio público e privado. Então, as leis da França estão em primeiro lugar e terão que ser cumpridas, tanto para punir os atiradores quanto para punir
qualquer pessoa de qualquer nacionalidade ou etnia que faça atitudes contra a ordem pública e privada. Sem dúvida, né, professor Igor Lucena? Ao mesmo tempo, quando acontece tudo isso em Paris, tudo isso que a gente está falando aqui e explicando acaba tendo uma repercussão de fato mundial, né, professor? Exatamente. Não há dúvidas de como nós estamos assistindo a uma movimentação muito grande em relação à Turquia e ao Irã, não só a acordos nucleares, mas principalmente a necessidade dos iranianos, dos turcos, de se movimentarem contra os russos e apoiarem o Ocidente naquela região da Ucrânia. Isso torna a situação ainda mais complexa, porque o Ocidente, a OTAN e até mesmo os ucranianos, eles precisam do apoio russo. Mas, ao mesmo tempo, os turcos e as lideranças turcas têm uma total ojeriza contra os curdos. Eles imaginam os curdos como uma etnia separatista que quer destruir a unidade turca. Então, o balanço geopolítico é muito complexo na situação de quem é aliado e inimigo em movimentos complexos. Lembrando que a própria Turquia é um conjunto de etnias e que foi instituída após a queda do Império Otomano. Então, tudo que eles não querem é movimentos separatistas na sua região. Mas, ao mesmo tempo, os turcos são uma forte defesa dos europeus contra terroristas, têm uma capacidade militar muito forte, um alto sistema de inteligência e são necessários para impedir o avanço dos russos, já que o presidente Erdogan tem uma capacidade de interlocução muito forte com o presidente Putin. Então, os aspectos geopolíticos de um ataque terrorista na França, de fato, eles tendem a ter ramificações muito maiores do que, infelizmente, as mortes que ocorreram. Mas uma interlocução e uma situação muito mais geopolítica e global. Então, é muito importante imaginarmos o que vai acontecer após esses atentados, se a gente vai assistir outros atentados e, principalmente, por que os curdos neste momento. Lembrando que eles foram uma polêmica, ou essa etnia foi uma polêmica muito grande em relação à defesa dos seus direitos pelos suecos e pelos finlandeses, e isso foi rapidamente criticado por parte dos turcos. Então, eu gosto de dizer que em geopolítica não há coincidências. Então, a gente está passando por um momento muito grande na geopolítica mundial e é muito estranho isso estar acontecendo de fato nesse exato momento. E até nesse sentido, professora, como o senhor falou, são conflitos que estão acontecendo agora, a própria guerra entre Rússia e Ucrânia, que é uma guerra que já parecia que ia ser curta, já está ultrapassando 10 meses, a gente observa agitações em outros pontos também do mundo. Existe hoje uma fragilidade ou praticamente inexiste, professor, uma questão que possa haver uma discussão entre os países em conflito, a questão da ONU, a diplomacia hoje internacional de fato está diminuída, os países se sentarem, haver uma conversa, haver um acordo. Como é que o senhor avalia também essa questão que envolve discussões como essa agora entre os curdos e também discussões da própria guerra entre Rússia e Ucrânia? Bom, em primeiro lugar, os curdos são, apesar de a gente estar falando de 40 milhões de pessoas, são refugiados internacionais, na sua grande maioria. E, de fato, eles não têm uma capacidade geopolítica e de organização suficientemente grande para movimentar os principais atores das Nações Unidas a tomarem resoluções definitivas em relação à sua etnia, direitos e territórios. É muito diferente de outras etnias que conseguiram realmente realizar isso. E isso é uma situação muito complexa. Agora, quando a gente fala em relação à questão da Ucrânia, de fato, há um trabalho longo e complexo de convencimento, porém, nas últimas 2 semanas, a gente começa a assistir uma pretensão russa de sentar e começar a negociar com as nações ocidentais. Na minha perspectiva, a questão de fluxo de caixa dos russos em relação à quantidade de recursos financeiros que eles têm para bancar a guerra, que custa aproximadamente $1 bilhão por dia, começa a se tornar complexa.
Então, quando você tem uma diminuição da entrada de recursos e um gasto cada vez maior para a manutenção de guerra, o presidente Putin começa a avaliar que sentar e negociar parece ser uma nova etapa crível no consenso da guerra. Agora, a diplomacia mundial, eu não acho que ela está falhando, eu acho que ela esteve inerte durante muito tempo. Eu acho que o multilateralismo e principalmente a Aliança Atlântica passou alguns anos, de fato, muito mais conversando do que agindo. E depois do início da guerra na Ucrânia, acredito que principalmente o mundo ocidental conseguiu se unir contra regimes ditatoriais. Acho que o presidente Putin errou nas suas visões de como seria o conflito na Ucrânia, e as suas percas são muito maiores do que o próprio território ucraniano, que poderá, claro, ser reconstruído. As vidas, obviamente, nunca mais poderão ser refeitas, né? Você teve mortes e famílias destroçadas. Agora, os danos para a imagem da Rússia e principalmente para o comércio internacional russo ficarão durante décadas. Isso é um fato. E tudo isso veio por grandes acordos entre os líderes ocidentais. Então, eu não acho que a diplomacia está falhando. Agora, a diplomacia opera por pressão, por grupos de pressão. E, infelizmente, nesse mais de um século de debates, os curdos não conseguiram se organizar e nem criar situações favoráveis para uma resolução da ONU ou de grandes players internacionais a favor dos seus interesses. Infelizmente, isso deve continuar pelos próximos anos. Conversamos com o doutor em Relações Internacionais, Igor Lucena, trazendo todo esse cenário bastante complexo que envolve aí esse ataque que aconteceu em relação aos curdos. Professor, muito obrigado pela participação do senhor aqui na programação da Jovem Pan News. Muito obrigado e até a próxima, e um bom ano novo a todos. Para o senhor também, professor, muito obrigado.